Na semana passada eu falei muito da vitória, da derrota. É quando você perde para conquistar. Quando você perde para se tornar uma bênção coletiva. Agora eu gostaria de falar um pouquinho de quando você ganha, mas na realidade você pensa que está ganhando. E até quando você diz assim, mas foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou. E você vai descobrir que Deus também te abençoa com coisas que Ele não quer dar, mas Ele dá. Se Ele não quer dar, por que Ele dá então? Para você ver que o que você queria não era a vontade dEle. Como é que é? É. Está na Bíblia. É claro, eu não sou louco de falar uma coisa que não está na Bíblia. Ashbel Green diz uma coisa interessante. Ele diz que não há nada mais perigoso do que não estar no centro da vontade de Deus. Não há nada mais perigoso para um homem, para uma mulher, do que não estar no centro da vontade de Deus. E essa é uma coisa terrível, porque quando a gente acha que está tendo sucesso, por causa do sucesso, a gente acha que muitas vezes está na vontade de Deus. E às vezes não estamos, às vezes Deus só nos entregou a nós mesmos. Quando Deus entrega você a você mesmo, você pode ter sucesso, mas você não está no centro da vontade de Deus. Para mim não tem coisa pior na vida de um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. É ele ter prosperidade numa coisa ilícita. Porque no final da vida, ou na vida dele, ou na vida da sua descendência, certamente o boleto vai chegar, irmão. E o pior, quando o boleto chega, mas Jesus já levou na cruz, Jesus já levou a culpa. A consequência é perigosa. E nós temos que cuidar com isso. Então existem batalhas que elas só vivem na nossa mente. Elas não existem, mas elas vivem na nossa mente. E a gente às vezes acha que Deus está... que Deus pesou a mão sobre a gente. É a coisa que o crente mais gosta de falar. É uma das coisas que o crente mais gosta de falar, é que Deus está pesando a mão. Irmão, Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam te abençoar, e nem os seus ouvidos tapados que não possam te ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não é a mão de Deus que está pesando, a mão de Deus está estendida. São as minhas iniquidades, só aquilo que eu acho que Deus me aprova, porque Deus me ama muito. Então eu posso viver uma vida pecaminosa, porque afinal de contas eu sou ungido de Deus. Então eu posso fazer algumas e abrir algumas concessões, porque eu sou ungido de Deus, Jacob. Então Deus me abençoa. Então porque eu sou ungido de Deus e abençoado por Deus, sabe aquela historinha do Sansão, que foi contar para Dalila? A Dalila era um problema? Não, era só uma distração. O problema era os filisteus. E ele foi contar onde estava a força dele e cortaram o cabelo dele. Então, e ela gritou, aí veio os filisteus. E ele disse, eu me levantarei e farei como das outras vezes, vírgula. Mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Eu, como igreja, não tenho que matar quem Deus rejeita. Esse não é o trabalho da igreja. Davi não tocou em Saul, mesmo Deus o rejeitando. Então, não espere que Deus fale com pessoas que são propensas à desobediência. Deus não vai falar com pessoas que são propensas à desobediência. A sua alma fala, a sua mente fala, a sua vontade fala, a sua necessidade fala, a sua ambição fala, mas Deus não fala. Deus fala com gente que obedece. Deus fala com gente que diz, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Eu vou tentar. E como é que eu sei que foi Deus que falou comigo? Ah, você vai saber. Na maioria das vezes ele vai pedir para você fazer uma coisa que você não quer. Na maioria das vezes você vai ter que investir em coisas que você não quer, mas Deus diz, faça.
Você vai ter que estar em lugares que você não quer, mas Deus diz: é eu e você, te chamei. E você vai tentar provar para Deus. Se eu fico imaginando, você vai tentar provar para Deus que Deus está errado, quem está certo é você. Eu fico imaginando quando o Senhor Jesus aparece para Ananias e diz assim: Ananias, vai na casa lá de Saulo de Tarso, abre os olhos dele. Ananias: não, o senhor é doido. Esse homem mata crente. Esse homem mata as mulheres, as crianças, ele taca fogo na casa com as pessoas dentro. E o senhor quer abrir os olhos dele? Não, vou matar ele, Jesus. Aproveita que ele está cego e mata. Deus diz: Ananias, não discute. Vai lá e abre os olhos dele, porque eu vou mostrar para ele como é importante sofrer pelo meu nome. Às vezes Deus vai pedir coisas para você fazer, abençoar pessoas que você não ama. Lembrou? Vai pedir para você fazer coisas que você não quer, abençoar pessoas que você não ama. Mas Deus está tratando dela, às vezes Deus está tratando de você. Essa é a forma de Deus nos manter humilhados. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 106. Salmo 106 e o verso 9. Salmo 106 e o verso 9 diz assim: ó, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-lo passar pelo abismo, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Está falando de quando abriu o mar e fechou com os soldados de Faraó dentro. Então creram na sua palavra e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas isto lhe fez desfinhar-lhes a alma. Pegou? Aqui o Salmo 105 e o Salmo 106, se você ler todo, muito lindo. Conta a história de como Deus libertou o povo do Egito, de como Deus foi com eles, de como Deus os curou, os abençoou, os transformou, acompanhava a comida, acompanhava a roupa, acompanhava tudo. Era um livramento atrás do outro. Quando passaram aqui o mar mesmo, chegou do outro lado, Miriam tocou tamborim e dançou na presença de Deus. E está aqui tudo relatado. E Deus os livrou, os guardou. E eles creram na sua palavra. Por quê? Porque receberam o benefício dela. Eles creram na sua palavra porque receberam o benefício dela. Cantaram-lhe louvor de agradecimento. Irmão, foram para o culto adorar. Mas cedo esqueceram das suas promessas e não guardaram os seus desígnios. E o Senhor disse: eu dei o que eles queriam, mas isso fez desfinhar-lhes a alma. Ou seja, o que eu vou falar aqui pode ir contra algumas coisas que você crê, e eu espero que vá. Porque às vezes nós não precisamos mudar de religião, nós precisamos mudar de natureza. A gente precisa mudar a nossa natureza. A nossa natureza caída, a mente é caída, e a mente começa a acreditar em coisas que não fazem sentido para nós. Por isso que eu disse que existe batalha só na sua mente. E quando você conversa com pessoas como pastor, as pessoas dizem assim, algumas, não todas, né? Mas eu estou falando, usando o coletivo aqui. As pessoas dizem: não, pastor, mas eu assumi um problema,
Irmão, assumir o problema não é tudo, tem que resolver o problema. Eu assumo para resolver. Derrote o problema, não assuma. Não adianta você assumir uma coisa que você não vai derrotar. Então eu não fixo os meus olhos nos erros, mas nos acertos. Assuma a responsabilidade de derrotar os problemas que têm derrotado você. Você tem que fazer uma lista deles e derrotá-los um por um. É o medo? Eu tenho medo. Não tem problema ter medo, mas você precisa derrotar isso. Eu tenho sentimento de culpa. Jesus já levou a cruz, já morreu por você. Por que você ainda carrega a culpa? Isso é orgulho. Isso é carência. Porque tem gente que fica lambendo a ferida o resto da vida, nunca se livra do problema. Irmão, Deus, acabou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quando diz as coisas velhas se passaram, não está falando no quesito tempo. O velho passou, agora é novo. Não, está falando da nova natureza. Passou, agora você está numa... A velha natureza passou, você está numa nova natureza. Amém? Então, quando você luta por algo por muito tempo, isso começa a se transformar na sua identidade. E aí, a nossa ambição de derrotar aquele problema, ela vai diminuindo no caminho. Tá bom, já... Não precisa ligar para alguém não, tá tudo certo. É o que o iPad fala com a gente, irmão. Eu esqueci que ele estava na internet. Aí ele fala, você quer ligar para alguém? Não quero, tá querida, obrigado. Então quando você luta muito tempo por uma coisa, isso começa a se transformar na sua identidade. Você não conhece pessoa que já chama o meu problema? Ela não chama a minha diabetes, a minha enfermidade, ela já chama de minha, porque já faz parte da sua vida. Porque você parou de guerrear com isso. Você parou de lutar com isso. Quando você luta por muito tempo com uma coisa, você perde a ambição de derrotar isso. Então, a alegria permanente, irmãos, ela não é a ausência de problema, de dor e de sofrimento. A alegria permanente é você viver alegre no meio dos problemas. Você tem que derrotá-los. Mas eu não consegui me livrar dele, mas derrota aqui dentro. Aqui dentro você precisa derrotar. Você não é uma vítima. Você nasceu de novo. As coisas velhas se passaram, você tem uma nova natureza. Por isso que te é necessário nascer de novo. Nada pode te prejudicar permanentemente. Nenhum sofrimento é irrevogável. Nenhuma perda é irreparável. Nenhuma derrota é mais do que transitória. E nenhuma decepção é definitiva. Amém? Quem aqui já se decepcionou com gente? Isso não é definitivo. Por quê? Porque você vai se decepcionar de novo. Quem aqui já foi traído por gente? E pronto, muda. Esquece, porque você vai ser traído de novo um dia. Não, está amarrado o sangue de Jesus. Porque enquanto você não for livre aqui dentro, alguém sempre vai ter que fazer com você a prova de novo. Então o Senhor está dizendo que eu ainda vou me ofender. Enquanto você se ofender, você ainda vai se ofender. Até que ninguém mais consiga te ofender. Ninguém mais consiga parar. Por quê? Porque você não vive de sentimento, você vive de fé. A fé não sente, a fé sabe. A fé é a convicção das coisas que se esperam. Então se você fez a prova e não passou, meu filho, vai ter que fazer a prova de novo. Pastor, eu vivo me ofendendo com pessoas. Se prepare, tem gente na fila para ofender você. Mas pastor, não estou nem aí. Acabou a fila, irmão. Acabou a fila. Depois você lê Apocalipse 12. Talvez eu não chegue lá hoje. Domingo que vem eu falo disso. Quando a Bíblia diz que o Senhor retirou os acusadores dos seus irmãos diante do trono de Deus, porque o diabo não tem mais com o que acusar você. Lembra da história de Jó, que o diabo foi lá acusar Jó? Agora, antes ele tinha como acusar, mas agora não, porque quando ele entra no trono para acusar, do lado direito tem um homem que venceu a morte e o inferno.
E ele não tem mais acusação. Do lado direito tem um homem, não é um anjo, um homem com um corpo glorificado, que venceu a morte e o inferno. Então quando ele olha para aquele homem, ele diz: o Luiz Hermínio, aí o Luiz Hermínio é isso, o João é aquilo. Você pensa que Jesus mostra minhas qualidades? Não, ele mostra a mão. Ele diz: sim, o Luiz era isso mesmo, e eu já sabia disso quando paguei a conta dele. Você era assim, e ele já sabia disso. Então você precisa entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Isso não é uma legalidade para continuar pecando, porque se eu sei disso e continuo pecando, eu ainda sou carnal, não nasci de novo. Isso não é uma legalidade. Então o pastor disse que eu posso, porque Jesus está lá. Jesus, amanhã eu vou dar mais uma pecadinha, mas o senhor fica tranquilo que é só semana que vem depois que eu pego. Não, quando eu falo isso, não é para te dar uma legalidade, para você fazer o que quer, para mim fazer o que quer. Não é porque eu sei que eu tenho um intercessor. Porque depois que Jesus passou pela cruz, morreu e ressuscitou, desceu ao inferno, pegou a chave da morte da mão do diabo, foi ascendido aos céus, está à direita de Deus e intercede por nós. Depois que eu sei disso, irmãos, depois que eu sei disso, eu não preciso mais apresentar minhas qualidades para Deus. Jesus não mostra minhas qualidades, Jesus mostra as suas mãos, as suas cicatrizes. Então só porque eu sei que tem um intercessor, eu vou fazer tudo errado? Não, se eu continuo fazendo errado mesmo sabendo disso, é porque eu ainda sou carnal. Porque sabendo disso, eu não preciso mais fazer errado. Jesus nunca negou a realidade do sofrimento, do desânimo, da decepção, da frustração, da morte. Mas ele declarou uma coisa: que o reino de Deus venceria todos esses horrores. Nenhum mal pode resistir o amor do Pai. Nenhum mal pode resistir o amor do Pai. Diga para quem está do seu lado: nenhum mal pode resistir o amor do Pai. Nenhum mal pode resistir o amor do Pai. Eu não sei se você assistiu um vídeo na internet, já um vídeo antigo, de um cara que ele era um serial killer. Ele matou muitas mulheres. E aí, irmãos, no dia da condenação dele, as famílias dessas pessoas foram até onde ele estava, e eles diziam: eu te odeio, você vai arder no inferno. E ele zombava, sentado na cadeira do réu. Ele dizia, estava nem aí, desdenhava tudo. E uma mulher dizia: você vai morrer, você vai arder no inferno. E ele... Aí foi um homem olhou para ele e disse assim: você fez muito mal para minha casa, você matou nossa menina, mas eu te perdoo, eu te libero, e eu quero que você viva e tenha paz. Eu quero que você um dia seja um homem salvo. Aquele homem começou a chorar. Aquele mesmo homem que estava desdenhando começou a chorar. A chorar, irmãos. Por quê? Porque só o amor constrange, irmãos. Só o amor. Não existe arrependimento pela ira. Arrependimento é pelo amor. Por isso que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Então, se você quer salvar alguém, não adianta ir com ira, vai com amor, porque só o amor liberta, só o amor salva. Então só o amor de Deus pode vencer esses horrores. Só o amor de Deus pode vencer esses horrores. Então, querido, Deus não vai nos criar proteção, e nem nós podemos criar proteção que substitua a presença de Deus. Nenhuma proteção substitui a presença de Deus, irmãos. Então, eu devo reciclar, resetar alguma coisa, o que precisar.
Mas hoje as pessoas querem saber de que lado você está. Irmãos, nós não somos defensores de A ou B. Nós somos defensores da ideia original. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Se Deus tiver que nos dividir para nos expandir, então isso tudo é uma grande mentira. Se Deus tiver que nos dividir para nos expandir, se tivermos que dividir, então nós precisamos rever a nossa teologia. Porque se eu tiver que escolher um lado para ser amado por um e odiado pelo outro, isso não é evangelho. E o Senhor está dizendo no Salmo 106, Ele está dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Leia o 105 e o 106. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E eles me adoraram, me amaram, me celebraram, mas esqueceram logo. Mas eu fiz tudo de novo. E depois eles me amaram, me celebraram, me glorificaram, mas esqueceram tudo de novo. Depois você estuda o livro de Juízes. O livro de Juízes tem pelo menos 7 apostasias. De quando o povo estava bem, eles se perdiam. Aí quando eles estavam mal, eles lutavam e venciam, e Deus dava paz por alguns anos. Depois, por causa da paz, eles entravam de novo em colapso. Então, irmãos, isso sempre foi. Eu vejo pessoas dizendo, a igreja, pastor, nunca houve tanto escândalo na igreja. Irmão, a igreja sempre teve escândalo. A Bíblia sempre teve escândalo. O que não tinha era a internet para mostrar, e gente se aproveitando disso. O que não tinha era carniceiros na internet. O que não tinha era gente atrás de like, ganhando dinheiro fácil em casa, falando mal da vida dos outros. O que não tinha são esses demônios enviados do inferno, que lutam contra a igreja de Jesus Cristo e acham que estão fazendo um favor para Deus. Deixa eu te falar, Saulo de Tarso também achava que fazia um favor para Deus. E Deus o mostrou como ele deveria sofrer, que ele deveria sofrer. Tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Você acha que apresentando o pecado dos outros vai esconder os seus? Não, irmãos. Deus sempre dá o que pedimos. Deus disse, olha, é uma apostasia atrás da outra, é uma apostasia atrás da outra. Mas eu vou estar sempre ali de mãos estendidas e vou abençoar de novo. E eu vou abençoar de novo, e eu vou abençoar de novo. Se coloca agora comigo no lugar de Deus. Se você fosse Deus, você salvaria você mesmo? Claro que não, irmão. Se você fosse Deus, você deixaria seu filho morrer por alguém que não merece? Se coloque 10 segundos no lugar de Deus agora. É desse amor que eu estou falando, não existe outro. É dessa compreensão que eu estou falando. Faz de conta que você é Deus. Aí seu filho, o seu filho, que está ali talvez no Kids, ele vai crescer e Deus, um dia ele vai chegar, mãe, pai, eu quero morrer. Eu quero morrer para salvar a vida do traficante, do estuprador, do abusador, do pedófilo, da prostituta. E a lista é grande, irmão. Do João, do Luiz Hermínio, da Maria, do corrupto, do mentiroso, do fofoqueiro, do imoral. Mãe, eu vou morrer por ele. Você ia deixar, irmão? Deus não só deixou, como deu. Ele deu o seu filho. E o que Deus espera de mim e de você é que a gente entenda o que é amor. Que a gente entenda o que é amor. Todo mundo aqui tem noção do certo e do errado, irmãos. E nós temos que aprender a separar o pecado do pecador. Porque o pecado precisa ser abominável. O crime precisa ser abominado.
Mas o criminoso precisa ser amado. Porque se você não crê assim, você tem que levantar e ir embora. Esse não é seu lugar. Porque se não é assim que você crê, você não entendeu o Evangelho. Faça um curso de boas maneiras, vai ser melhor para você. Evangelho é você morrer por alguém, amigo. É você perder a razão por alguém. É você enviar seu filho, os caras matar seu filho e você ainda salvá-los. Isso é Evangelho. Eu não conheço outro. E eu não deixei das drogas, eu não deixei de ser bandido para vir para a igreja, ser um falso crente. Eu deixei de ser bandido para amar, irmão. Mas amar-se extravagantemente. Eu deixei de ser bandido, irmão, para entender o que era o amor. Eu ainda não compreendi ainda na sua totalidade, na sua plenitude, na plenitude de Cristo. Mas eu deixei de ser bandido para ser gente. E como eu vi bandido na igreja. Eles não tinham uma arma na mão, irmãos. Eles tinham um tribunal no seu coração. Eles não tinham uma faca numa 357, uma 45. Eles não tinham uma arma na cintura, mas eu vejo crentes com tribunais estabelecidos no seu coração. E esses crentes, eles esquecem que à medida que eles medirem, eles serão medidos um dia. Eles esquecem que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. E ele está tendo uma oportunidade de amar, de chorar, de estender a mão e dizer: Deus, eu estou posto a morrer por isso. Isso é Evangelho. É alguém dando a vida por alguém. Isso é Evangelho. Mas nós não, nós queremos que Deus dê o que a gente está pedindo. É isso que esse texto está tentando me dizer. Ou seja, Deus dá o que você está pedindo, até você descobrir que isso é uma derrota na sua vida. Se o meu próprio Jesus, na noite da sua angústia, pediu para 3 amigos orar com ele, e os amigos não puderam acompanhá-lo, porque aquele momento é seu. Tem momento que é só seu, ninguém pode te ajudar. E ele foi sozinho, suou gotas de sangue, encharcou, ele sangrou primeiro no jardim antes de sangrar na cruz. Ele sangrou chorando e pedindo: Pai, se possível for, eu não queria fazer isso. Na realidade eu não queria morrer agora, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E levantou decidido. E ele sabia que ali ia começar a acontecer algo. Ele chamou os discípulos e disse: vamos, porque aí vem o filho da perdição. Aí vem o diabo. E ele nada tem em mim. Ou seja, eu estou morrendo porque eu amo. Só quem ama tem a capacidade de morrer por alguém. E o Senhor disse: você quer isso? Eu te dou. Tem coisas que você quer, eu posso te dar, mas sabe o que é que isso vai acontecer com você? Vai definhar a sua alma. Tem um peso de angústia que é protetivo na sua vida, irmão. Tem um peso de angústia que ele é poderoso na sua vida. Você precisa sentir essa angústia, porque senão você vai crescer e vai desviar. Você vai prosperar e vai desviar. Você vai ficar famoso e vai desviar. Por isso tem um peso de angústia que é necessário que te acompanhe, irmãos. O Senhor está dizendo: eles querem o que eles querem que eu dê o que eles estão pedindo. Eu vou dar, mas a alma deles vai definhar. Sua alma definhará. Sabe o que é que definhar? É ficar doente. Então escute o que eu estou falando e só pense, não responda se você quiser. Doença da alma, depressão, burnout, fadiga, ansiedade, estresse,
podem ter sido causadas por coisas que Deus te deu, mas não era o que Ele queria te dar. Como é que é? Podem ter sido causadas por coisas que Deus te deu, mas foi Deus que me deu, mas Ele não queria te dar. Então para que Ele deu? Te deu para você acordar e ver que a vontade dele está equivocada com a sua vontade. A sua vontade está equivocada com a vontade dele. Então ele dá, eles queriam comer carne quando comiam maná, eles queriam carne e o Senhor disse, mas dê, eles vão comer, mas vão comer até morrer, vão comer até sair pelo nariz, porque o pior castigo que pode acontecer a um homem é Deus entregar ele às suas próprias cobiças. Deus pega o controle e dá para ele dirigir. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você, meu querido irmão, é Deus entregar a gente as nossas próprias vaidades, as nossas próprias ambições e as nossas próprias cobiças. Então, quando você for fazer alguma coisa, analisa, será que isso é de Deus mesmo para mim? Porque pode ser de Deus, mas não é para você naquele momento. Não tem coisa pior que pode acontecer para um homem do que ele viver fora da vontade de Deus. Então, nem toda vitória é vitória. Tem derrota que é vitória, mas tem vitória que é derrota. Semana passada nós falamos das derrotas que se tornam vitórias na sua vida. Mas hoje nós estamos falando de vitórias que a gente pensa que é vitória. Quando eu lembro de Davi falando no Salmo 119, eu não me lembro o verso, eu acho que é 89, está na Bíblia. Ele diz, foi bom ser afligido, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Irmão, é bom ser afligido. Porque o arrependimento, se você se joga sobre a pedra, você é despedaçado. Mas se a pedra cai sobre você, meu irmão, a Salmo 119, 71. Se você se joga em cima da pedra, você é despedaçado. Mas se a pedra cai sobre você, é pior. Então é melhor se jogar sobre a pedra, é melhor reconhecer que está errado e dizer, cara, eu quero mudar de vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou esperar essas coisas acontecer. O verso 11 ao verso 15 desse texto que nós lemos. Cedo, porém, se esqueceram do que viram. Cedo esqueceram do que ouviram. Cedo esqueceram das suas obras. Se deixaram levar pela cobiça no deserto e começaram a tentar a Deus. Creram nas suas promessas, cantaram louvores de gratidão, mas cedo se esqueceram do que Ele fez. Querido, se você vencer a ostentação, eu vou te falar uma coisa, séria. Todo homem, ele vai passar pela crise da ostentação. Se a gente vencer a ostentação, a ambição, a vaidade. Porque vaidade, as pessoas pensam que se arruma bem, isso e aquilo. Não, irmão, isso não é vaidade. Vaidade é você achar que é melhor, é maior do que os outros. Se a gente vencer essas crises, irmãos, se prepare para se tornar alguém que vai andar debaixo do favor de Deus. Irmão, todo homem precisa vencer a crise da ostentação. Por isso que Deus vai, né, deixa a gente vai do nosso jeito. Deus vai lá e derruba tudo. A gente desce. O Senhor diz, agora vem aqui, deixa eu fazer do meu jeito. Quando você vence a crise da ostentação, que você se joga sobre a pedra, que você não quer mais, as coisas vão aparecer na sua vida e você não vai estar nem aí para elas. Dinheiro não vai ser um problema para você, ter ou não ter, não faz, sabe? Você vai estar sempre no mesmo lugar, na mesma medida que Deus te colocou, sempre na mesma medida. Você está me entendendo? Então o Senhor está dizendo que eu não tenho que ter sucesso? Não, eu estou dizendo que você não tem que amar o sucesso. Você tem que amar a Deus. Porque vai ter hora que Deus vai te dar tantas coisas que elas não vão mais nem fazer sentido. Você vai olhar para dentro da sua casa, para sua garagem, para as coisas que você tem, você vai dizer, eu nem preciso disso tudo, Jesus. Eu nem preciso disso tudo. E você vai ver uma coisa. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Não vai. Você vai ter aquilo e não vai ser feliz.
Vai chegar uma hora que a única coisa que vai satisfazer a sua vida e o seu propósito é a presença de Deus. Como foi falado aqui hoje, ame a presença de Deus. Ame a presença de Deus. As pessoas não consideram, elas consideram, mas Deus é amor, Deus é bom. Irmãos, Romanos 11, 22 diz assim, ó, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram e bondade para os que permanecem. Então você tem que considerar a bondade, mas também tem que considerar que Deus também é severo. Deus também é justo, Deus também é zeloso. E Deus te deu uma medida, a estatura de um varão perfeito. Ele diz que nós devemos andar, para isso que foi dado os 5 ministérios. Efésios 4, 11 a 16 diz que os 5 ministérios foi dado para que a gente chegue à plenitude da fé, à estatura de um varão perfeito. Qual é a estatura de um varão perfeito? Quem é o varão perfeito que você conhece? Quem é o varão perfeito que você conhece? Jesus. Então eu preciso estar na estatura dele, na medida que ele viveu, que ele vive. Ele tem uma medida para mim, a medida para mim é ele. Ele é a expressão do amor de Deus, é a medida exata da criação de Deus. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que chegar à estatura de um varão perfeito, não é ser o melhor apóstolo do Brasil, o apóstolo que tem a maior igreja, não, é estar na estatura de um varão perfeito. E o varão perfeito que eu só conheço um, Jesus Cristo, que venceu a morte e o inferno, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Deus está fazendo uma reforma na mente dos homens que têm o coração correto. Tem homens que têm o coração correto, mas a sua mente vaga. Coração correto sem a mente no lugar certo é derrota. Quantas coisas a gente faz porque a gente tem o coração correto, mas a mente não acompanha. Davi trouxe a arca para Jerusalém, é um coração correto, ele fez a coisa certa, mas ele colocou ela para um carro de boi carregar. Ele imitou filisteus. Ele não se deu conta que quem carrega a arca são os sacerdotes, os levitas. Então só ter um coração correto, mas uma mente que não acompanha esse coração correto é perigoso, irmãos. Amém, irmãos? Então o nosso vaso precisa estar em constante quebraceira. Deus levou Jeremias na casa do oleiro e mostrou como se confeccionava o vaso. E ele diz, e eu vi que o vaso quebrou na mão do oleiro. Vaso quando quebra na mão do oleiro, irmãos, não é derrota, é um batismo de continuidade. Você está sendo quebrado para ser refeito. Eu quero declarar, você está sendo quebrado para ser refeito. Para quando você acordar, você vai acordar numa nova natureza. E você vai dizer como Davi diz, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Você vai ficar mais doce, mais carinhoso, mais amoroso, mais gentil, mais servil. Aleluia, alguém está me entendendo? Ah, pastor. Não, irmãos. As coisas estão tão aceleradas que parece que as pessoas não têm mais tempo para nada. Nos tempos antigos, os veículos mais rápidos que a gente tinha, o que era? Era um cavalo, né? Era a pé. Jesus fez tudo a pé. E era um cavalo. Aí você vai estudar a partir de 1830, que começaram a fazer os motores. Aí já começou uma velocidade maior. Depois veio os trens, os aviões, os jatos. E a gente fez tudo isso, tudo acelerado para quê? Para ter mais tempo. Eu vi uma postagem, uma fala do Billy Graham essa semana falando disso. O finado Billy Graham. E eu parei ali, fiquei olhando, disse, é verdade. Ele diz, a gente acelerou o passo. Hoje você faz uma viagem de 600 quilômetros, pega um voo aqui em Navegantes, 45 minutos, você desce em São Paulo. Loucura, irmão. Não dá tempo nem de comer a batatinha. Que nem tem mais a batatinha, precisa voltar o azul. Bota a batatinha de novo.
mas temos menos tempo que nossos pais tinham. Temos menos tempo que os nossos avós tinham. A gente acelerou o tempo para ganhar tempo e está perdendo mais tempo. Fizemos mais rápido e não temos mais tempo. Salmo 31, verso 15. O que é que diz o Salmo 31 e o verso 15? Já está ali? Olha ali. Nas tuas mãos estão os meus. Quando você coloca os teus dias na mão dele, você vai ter tempo para amar, para trabalhar, para servir, para divertir, coloco nas tuas mãos os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Quem não vai dormir é eles, irmãos, porque os meus dias estão na mão do Senhor. Amém. Amém. E você está batendo cabeça, não bate cabeça. Entrega os seus dias, pede para Ele, ensina-me a contar os meus dias, para que alcancemos corações sábios. E aí você vai ver uma coisa. Quando você coloca os teus dias na mão do Senhor, você vai ver uma coisa, que vai ter coisa que você vai parar de pedir. Nem você quer mais isso. Por quê? Para quê? Ninguém quer sair do lugar que está no Senhor, irmãos. Você entregou para o Senhor a tua vida, o teu destino, o teu propósito. Os meus dias estão nas tuas mãos. Cada ser humano, irmão, tem o mesmo número de horas, de minutos, todos os dias. Todos os dias você tem 1440 minutos para dar glória a Deus, para dizer aleluia, para estender a mão e dizer eu te amo, Jesus, para só agradecer, obrigado, Jesus. Você tem pelo menos 168 horas por semana. E se você viver até 70 anos, meu amigo, você vai ter muito tempo. A minha pergunta é: você já parou para pensar o que é a sua vida? Se a Bíblia diz que ela é como um vapor que passa. Na mão de quem está nossos dias? Na mão de quem está o nosso tempo? Quem cuida desse tempo? Se o meu tempo já está na mão de Deus, ele está definido, ele não está indefinido. O meu tempo na mão de Deus está definido, porque já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, assim diz as Escrituras. E ninguém, por mais rico que seja, pode comprar mais dias, pode comprar mais tempo. Não pode, irmão. Por mais rico que seja, não pode. Nenhum cientista pode inventar mais minutos. Não pode. Então remira o tempo, porque os dias são maus. É como se o Senhor tivesse me puxando, dizendo: Luiz, entrega seu tempo para mim. Entrega seu tempo para mim, eu vou te dar condição de viver cada detalhe, em cada dia. Muda sua rotina um pouquinho, você vai ver que você tem tempo. Você vai encontrar tempo, irmão. Remir o tempo, aproveitar o tempo, é uma fase fora de contexto para o mundo acelerado que vivemos hoje. Porque aceleramos o mundo para ter mais tempo e não temos tempo ainda. E a forma que você gasta seu tempo define o que você espera dos próximos dias. Como você gasta seu tempo. Então o Senhor, querido, está me dizendo o seguinte: Luiz, tem muita coisa que você está pedindo que não faz sentido, mas tem muita coisa que eu queria te dar, mas você não sabe disso. Sabe por quê? Que você não gasta tempo comigo. E porque você está tendo algumas coisas que você me pediu, você acha que eu estou aprovando toda a sua movimentação. Cara, eu chorei muito esses dias, porque eu pensei: o que eu tenho que fazer com a minha vida, Deus? Ele disse: com a sua vida nada, você já me entregou. Você não pode ficar pegando ela de volta para fazer as coisas do seu jeito e não do jeito que eu quero que você faça. Ei, se prepare, irmão. Eu não vim aqui te trazer peso, não. Eu vim aqui te preparar para os próximos dias.
Eu vim aqui dizer para você: solte algumas coisas que não faz sentido. Esses pedidos talvez não fazem sentido para você agora. Deixa anotado lá, deixa na caixa da espera. Deus tem coisas para você fazer, se tornar, que nem você imaginou. Mas porque a gente fica pedindo as coisas que Deus não quer nos dar e a gente acha que já é o suficiente. Não, irmão, se a minha Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem está no coração do homem aquilo que Deus preparou para ele, mas o Espírito nos revela. Converse com o Espírito Santo, ele vai te mostrar coisas que Deus tem para você. Ei, você precisa entender o que eu estou dizendo, porque aí está a chave. A Bíblia diz assim: ó, vós que sois maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu, não vos dará a quem pedir o Espírito Santo? Olha a deixada de Deus aí. Sabe o que Deus está dizendo? Você me pede tantas coisas que eu não quero dar. Por que você não me pede o Espírito Santo? Para que eu vou pedir o Espírito Santo? Porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo, Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo por que eu estou pedindo mal. Porque eu não estou deixando o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Se eu deixar o Espírito Santo pedir no meu lugar, We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Yo, that is dreams.
Screens gleam, got me deep in the seams. Fiber optic vibes across the miles. This connection thrives. Good connection thrives. Firewall blazes, no phases. My heart amazes you through the pixel haze. In these digital days, signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. Signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. Packet lost, a tiny cross. My thoughts, they toss. At what cost? Emoji smiles, worth all the trials. These virtual aisles, you're my Wi-Fi, my true sky, never goodbye. Signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. Heartbeat syncopated, a rhythm created. Encrypted feelings, never outdated. A cold love, a new kind of dove from above. It's digital shove, a testament to our love. Signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. Ele vai pedir a coisa certa. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Amém? Amém? Deixa eu fazer um teatrinho gospel aqui. Cris, fica de pé aqui. Você vai ser Deus agora. O Cris faz cara de Deus agora. Cris vai ser o Deus aqui. Está aqui o Deus. Aqui. Vem cá. Jackson, você dobra o joelho aí e ora. Isso. O Jackson está pedindo. Ele sabe o que Deus quer dar? Ele não sabe. Mas Deus enviou quem? Eu. Jesus disse: eu vou, Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vos guiará sobre toda a verdade. Ele vos guiará sobre toda a verdade. Aí Romanos 8:26, Paulo diz assim, ó, ele, o Jackson, ele não sabe pedir como convém. Por isso que às vezes ele pede coisa, e Deus dá, mas não é isso que Deus quer dar. Ele não sabe pedir como convém, mas daí quem é que vem? Que foi enviado por quem? Porque segundo a vontade de Deus é que ele vai interceder por mim. Como o Jackson não sabe o que Deus quer dar, ele não sabe pedir. Então ele deveria fazer o quê? Deveria dizer assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer dar, então eu vou deixar o Espírito Santo orar no meu lugar. Então, em vez de ele ficar pedindo, que nem um pedinte, ele dobra o seu joelho e fica: mas eu não estou entendendo. Ainda bem que você não está entendendo, porque senão você ia manipular essa oração. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: eu glorifico a Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Você conhece alguém que foi no terceiro céu? Eu conheço. Que viu coisas inefáveis? Eu conheço. Deixa o Espírito que está aí dentro orar no seu lugar. Porque você pode muitas vezes estar doente emocionalmente por coisas que você ganhou de Deus, mas Deus não queria dar. Isso foi peso para a sua vida, foi pesado para você. Por isso que quando eu estou em crise, sabe o que eu faço? Eu paro tudo, cara. Eu paro a agenda, paro tudo, vou para o meu quarto, entro lá, levanto as minhas mãos e fico. A minha alma fica gritando na porta. Ela diz: sai daí, Luiz, isso não adianta, isso é coisa de doido, vocês estão pirando. E eu fico lá, e a minha alma, ela fica gritando: não adianta você estar fazendo aí, isso aí é coisa de criança, coisa de menino. E eu fico lá, daqui a pouco você senta para conversar com alguém, faz assim, ó.
Daqui a pouco você abre as escrituras, faz assim, ó, fica tudo tão claro, tão acessível. O Wi-Fi fica ligado, irmão. Carro na sua frente, dirigido, começa a falar com você até a placa do carro. Tudo acontece. Fica tudo tão real. Tão real. E aí não adianta você querer explicar isso para quem anda na alma. Ele não vai entender. Porque as coisas naturais, elas são discernidas naturalmente. Mas um homem espiritual, ele não é discernido por ninguém. Então eu queria te dar um conselho, uma receita de gente maluca. Sabe aquela receita que o médico dá? Você diz, esse cara é louco. Eu vou te dar uma receita de gente maluca. Para tudo. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Dobra o teu joelho lá e fica lá. Está desempregado? Eu sei quem tem um emprego para você, o Espírito Santo vai dizer. Está devendo? Precisa cobrar? Precisa pagar? Precisa receber? Eu conheço um que ele vai colocar a sua vida em ordem, mas você tem que deixar ele orar, porque é para isso que ele foi dado para você. Mas você quer resolver tudo no jeito, tudo no braço. É por isso que tem um monte de gente carnal, irmãos, que deveria estar buscando a Deus e estar se intrometendo na vida dos outros. E acha ainda que está trabalhando para Deus. Não, irmão, Deus não pode usar um homem carnal. Ele só usa pessoas espirituais. Não entre nesse lugar. Vá para sua casa. Entra no seu quarto. Fecha a porta, irmãos. Fica lá. Fica lá, fica em silêncio. Não fica dando conselho para Deus. Não dá conselho para Deus. Põe um som lá. Pega a Bíblia, senta no chão. Paga tudo, fecha a cortina. Fica lá. E pede para o Senhor, Senhor, o meu tempo é teu. Mas eu trabalho, pastor. Mas sábado também, domingo também. De madrugada você trabalha. Aí você vai fazer como Jesus. Você vai aprender a dormir na tempestade. Quando a tempestade bater, você vai dormir dentro do barco. Todo mundo apavorado, sei lá. Aí você diz, ele nem se preocupa. Não, irmão. Paz não é ausência de guerra. Só vive em paz quem aprendeu a guerrear. Só vive em paz quem aprendeu a vencer as suas guerras. Então eu vim aqui dizer para você isso. A receita é para todos, irmãos. Oração em línguas é uma ferramenta que Deus deu para edificação pessoal. Se eu for pregar em línguas, se eu pegar o microfone aqui e dizer, você vai entender alguma coisa? Claro que não, porque quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. E em espírito fala mistérios. Quando eu prego, a trombeta tem que sair bom sonido, senão ninguém guarda a batalha, ninguém se prepara para ela. Mas quando eu estou com Deus, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que está gravando, o pessoal depois me arrebenta. Eu não sei mais orar em português, a não ser quando eu estou orando para alguém. Eu não entro, eu não sei pedir nada para Deus. Você acha que eu peço para Deus me usar, para Deus me fazer, para Deus me dar? Eu não sei pedir. Eu sei orar em línguas o dia inteiro. Quando eu vou botar a mão em alguém, vou orar para esse irmão, vamos, Deus, abençoa. É uma coisa. Quando eu estou sozinho com o Espírito Santo, com Deus, eu não sei orar em português. Eu queria te desafiar. Deus, você está aí ainda, Deus? Deus não dorme mesmo, né? Glória a Deus. O irmão já foi para o terceiro céu e o Deus está ali ainda. Então eu vim aqui dizer para você, cristão, experimenta. Você vai achar que é loucura, mas é loucura. O problema é esse, a gente quer uma explicação para a fé. A fé é uma loucura. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, que é loucura. Nós fomos salvos pela loucura das nossas pregações. 1 Coríntios 1:18 diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Então até que você acredite nessa loucura, cara, você vai ver. O Espírito Santo vai te ensinar a pedir, vai te ensinar a conversar com Deus, vai te ensinar o caminho. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Certamente a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Ouse a chamar de loucura. Ouse a chamar a loucura de poder de Deus. Para você que é salvo, é poder de Deus, não é loucura. Deus me deu uma palavra esses dias para o café. Eu devo ministrar ela no café de pastores. A ordem da desordem. Quando Deus traz ordem, por que você acha que Ele acendeu a luz? Você acha que o Espírito estava pairando sobre as águas para quê? O Espírito estava pairando sobre as águas para quê? Ele estava surfando? Não, ele estava esperando uma ordem de Deus. O Espírito está aqui, ele está esperando uma ordem de Deus. Está esperando alguém que queira, alguém que deixe ele ser o Espírito Santo. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Então Deus disse para a terra que estava sem forma e vazia, Ele disse: haja luz, e houve luz. E aquilo que estava em desordem começou a andar na ordem. Porque luz é isso, luz é para trazer ordem na desordem. Por isso meu Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O Espírito Santo está aqui agora. Ele não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele não vai vir, ele já está aqui. Ele já desceu há 2000 anos atrás. É você que tem que falar com ele e ativá-lo na sua vida. O Wi-Fi está ligado, você pode chamá-lo. Hey! Alguém levante a mão e solte